pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Eu sou a Sara Machado e estou aqui para começar mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. Para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho, se inscrever no canal e vocês vão acompanhar episódios semanais. Nós também estamos lá no Spotify. E vocês podem compartilhar, ver nossos compartilhamentos de vídeos e interagir com a gente lá nas nossas redes sociais. É só procurar por @Papo de Laticínios no Instagram ou Papo de Laticínios lá no TikTok, LinkedIn, Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos recebendo hoje aqui, direto do Minas Láctea, gravando episódios especiais, o Pedro Barbieri da Somaticel. E a gente vai bater um papo sobre transformação digital no mundo dos laticínios, né? Ele vai contar um pouco da história, contar um pouco da Somaticel e mostrar pra gente como que a gente traz resultado para esse setor e como a gente tem mantido as nossas convicções de que é um setor que vale a pena investir, não é isso, Pedro? Pedro, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, né? Na correria que entre um atendimento e outro, você veio aqui para poder bater esse papo com a gente. Pedro, conta pra gente quem é Pedro Barbieri e fala pra gente um pouquinho sobre a Somaticel. Legal. Eu sou sócio fundador e diretor executivo da Somaticel. A Somaticel é uma empresa fundada em 2017 com o foco específico em fornecer produtos que controlam a qualidade do leite. A gente atende tanto produtores quanto laticínios. Hoje são mais de 800 laticínios em todo o país. E a gente hoje é a primeira fabricante nacional de testes de resíduo de antibiótico voltados para a legislação brasileira, IN 76 e IN 77 do MAPA. Maravilha. Legal. E inclusive eu queria dar uma deixa aqui que eu acho esse tema especificamente importante, porque quando a gente começou o nosso negócio em 2017, a gente percebeu o quão pouco digitalizado o mundo dos laticínios ainda era e a oportunidade enorme que estava sendo deixada na mesa com a utilização desses dados para gerar inteligência de negócio, né? Então, a gente acredita muito que para o mercado dos laticínios crescer, a gente precisa tanto de produtos de qualidade, como de tecnologias que suportam a utilização dos produtos e de educação para conscientizar as pessoas que trabalham na cadeia láctea, um papel super importante aí do Papo de Laticínios. Não, e o legal é que a gente podia estar aqui, a Evomilk e a Evopac falando de transformação digital, né? A gente está com a Somaticel falando sobre transformação digital. Legal demais. Pedro, quando foi que você falou, né, que enxergaram assim, uma oportunidade? Mas quando foi que você falou assim, né? Caramba, né? Foi em que ano? Foi depois da pandemia, antes da pandemia? Que eu falo que a gente divide o mundo, né? Agora em duas, pré e pós-pandemia. Eu acho que nos próximos livros de história vai vir isso escrito, né? Eu também acho. E para nós ficou muito claro, antes da pandemia a gente ainda não fabricava os nossos próprios kits, a gente distribuía kits de uma marca terceira, e essa marca ela não oferecia a possibilidade do usuário, do laboratorista, coletar esses dados e gerar inteligência a partir deles. Por outro lado, toda vez que a gente tocava no assunto, a gente ouvia o clichê, né, de que não, a indústria do leite é uma indústria muito tradicional, a indústria do leite não está preparada para esse tipo de tecnologia, as pessoas não vão saber usar o celular. E em 2017, a gente já não acreditava nisso, mas a gente dançava de acordo com a música. Certo. Né? Depois, durante a pandemia, a gente percebeu o quanto a digitalização se tornou mais bem aceita em todos os setores. Uhum. A gente olhava a esfera pública, que sempre trabalhava com materiais impressos, contratos impressos, e as assinaturas hoje em dia são todas digitais. A gente não estava acostumado a fazer tudo pelo celular. Hoje em dia, qualquer um sabe como ler um QR Code. Né? Então, a gente percebeu que o mundo pós-pandemia ele passou por uma aceitação muito maior da tecnologia, e a gente acreditou que esse era o momento para investir na nossa própria tecnologia, que viria acoplada com os nossos produtos para ajudar os nossos usuários. A gente, em 2022, a gente lançou o nosso aplicativo primeiro para a plataforma Android, e em 2023 nosso aplicativo foi amplamente disponibilizado em todas as lojas, e hoje a gente tem 730 usuários cadastrados. Legal demais, né? Hoje a gente tem 2 produtos aqui, né, na Evomilk, que é o Evomilk, que cuida dos processos de campo, então digitaliza todos os processos de campo, e a gente tem o Evopac, que cuida dos processos, a digitalização das planilhas dentro da fábrica. E é engraçado que quando eu vou fazer reuniões, né, com os donos de laticínios, com os gestores, o administrativo ali, a gente vê muita resistência, assim, de que
Ah, não, eu acho que não tem jeito não, meu colaborador está muito acostumado, não sei se ele vai se adaptar. Eu falo, gente, me explica qual pessoa, assim, é claro que existe, mas muito mais raro uma pessoa que não tem um celular. Como você falou, praticamente todo mundo usa um QR Code agora para alguma função. Acessa o banco, faz pagamento, sim. entra no Não, iFood, ele vai na padaria, tem um QR Code lá desse tamanho, o que ele vai fazer? Então, assim, a gente está com uma ferramenta nas mãos para receber dados muito mais rápido, para fazer uma gestão muito mais organizada dos dados. Né? Eu falo que o nosso setor, eu falo que a gente fica falando de transformação digital, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o jeito que a gente fala tudo, a gente não está banalizando nenhum formato, mas assim, o que a gente está querendo dizer sempre, né, eu falo com toda humildade aqui dentro do podcast, né, dentro do que a Evomil, que o Evopac faz, é que se você tem uma ferramenta que pode te ajudar, por que eu não posso usar isso, né? Hoje as tecnologias estão muito mais baratas, os aplicativos, né, estão tudo muito mais acessível, as empresas trabalhando e empenhando em trazer inovação para dentro, né, do setor. Então, assim, por que eu não posso digitalizar um processo meu para eu receber um dado mais rápido, para eu corrigir uma falha mais rápido? Então, assim, se a gente faz isso no nosso dia a dia com o WhatsApp, né? Eu quero falar com o Pedro, eu mando uma mensagem em 1 segundo e às vezes em poucos minutos ele me responde. Por que a gente não consegue trazer isso para dentro do nosso mundo? Acreditar que eu posso sim usar de uma forma saudável, né, a tecnologia, que eu posso sim receber dados, o que eu posso fazer ali para melhorar o meu negócio, o que os grandes negócios estão fazendo de diferente, o que as empresas que estão despontando, o que elas fizeram de diferente. Geralmente teve alguma digitalização ali, né, passou por alguma transformação digital, né? E muitas vezes a gente tem essa crença de, poxa, não sei se a minha equipe vai conseguir usar essa tecnologia, não sei se eles vão aderir bem a essa tecnologia, mas quando a gente põe a tecnologia na mão das equipes, a gente percebe como, quando a partir do momento que o resultado de ter os dados ali à sua disposição para tomar decisão está lá, todo mundo fala, nossa, mas foi tão fácil e tão melhor, está tão melhor agora, né, que eu consigo, através dessas informações, tomar decisões mais estratégicas para o nosso negócio. E também o mundo de desenvolvimento de tecnologia evoluiu muito de 2017 para cá, e hoje a gente entende como desenvolver um aplicativo, uma interface, que não vai ser um bicho de 7 cabeças, não vai ser uma coisa que o usuário nunca manuseou algo parecido e não sabe como utilizar. Né? A gente percebe que a curva de adesão às novas tecnologias encurtou muito depois da pandemia. Sim. Eu falo que quando a pandemia, eu estava dentro de laticínios, né? Eu trabalhava em laticínios na época. E eu vivi, assim, a curva, sabe? Eu assistia a curva, assim, de comunicação mudar muito, né? Porque eu tinha produtores que nunca tinham falado comigo. E aí, de repente, eles surgiram e começaram a falar comigo, assim, no WhatsApp, né? Sara, quanto que tá o preço de leite? Sara, o que vai acontecer com o mercado? Sara, o caminhão não passou aqui ainda. Sara, né? Sara. E aí, assim, você enxerga que de repente tem uma porcentagem grande que teve acesso a uma ferramenta, né? E por que eu não posso aproveitar, né, que ele já está com acesso à ferramenta e levar mais informação para ele? Porque o que a gente quer? A gente quer que os nossos produtores, que os nossos colaboradores, eles tenham acesso à informação e que eles facilitem a comunicação dentro da empresa, né? Que eu receba os dados mais fácil, que eu receba os dados mais rápido, que eu consiga tratar tudo mais rapidamente. E não é que a gente faz isso para que nós tenhamos acesso à informação, é muito pelo contrário, é que o cliente com acesso à informação, ele consegue compilar todo um histórico de dados e com base nesse histórico de dados... Hoje, por exemplo, Pedro, dentro do nosso aplicativo do produtor, né, dentro do aplicativo Evomil do produtor, que a gente dá, que o Laticínios contrata a gente e aí ele tem acesso a esse, ele dá acesso para o produtor dele, né, esse aplicativo, ele tem lá nota fiscal, resultado de qualidade, ele tem os informativos dele lá que o Laticínios precisa de mandar para ele acompanha a coleta do leite dele lá e ele tem um aplicativozinho dele lá para ele poder fazer CCS. Entendeu? Então, assim, para produtores pequenos, você imagina o quanto que isso ajuda ele a fazer gestão do rebanho dele. Ele vai fazer... Que era muito difícil antes, né? Que era muito difícil. Não, ele faz. Às vezes um técnico vai lá, pega uma planilha, chega lá no seu curral, você tem 20 vacas e colocou mais, menos... Né? Mais, menos. Mas esse aí eu sabe, tá bom, mas e o que eu faço com essa planilha agora, com esse monte de teto aqui? Uma tabela, né? Uma tabela não, manual. Aí o aplicativo mostra para ele, fala, olha, onde que você precisa, qual vaca sul que está te dando prejuízo? Qual quarto mamário seu que está com... Onde...
Então, assim, isso já facilita muito. E ele já sabe o prejuízo que ele está tomando ali. Olha, tenho tantas vacas, né, eu tenho tantos tetos contaminados com grau 3, então, vezes o tanto de litros de leite que essa vaca produz, vezes o preço do leite, eu estou tomando prejuízo aqui de R$ 800 por mês. Então, ele pode tomar uma decisão. Né? Quando que eu vou tratar essa vaca? Como que eu vou tratar essa vaca? Como que eu vou procurar ajuda? Então, assim, isso tudo são ferramentas que ajudam na gestão do negócio do produtor. E lembrando que isso é o laticínios que leva o produtor. Ele não precisa de pagar nada para isso. Ele vai fornecer... É gratuita. Pois é. E é impressionante o quanto o próprio produtor passa a se empoderar da capacidade de tomar decisões e fazer análises muito mais complexas do que ele faria só com base em uma folha de papel onde ele tem anotado, né? Quando ele consegue visualizar em gráficos, como você falou, a perda financeira dele, a porcentagem de perda, né? O quanto isso tem afetado a produtividade dele, as decisões elas se tornam muito mais sólidas. Né? Elas não são mais um palpite, elas não são mais um palpite acurado, elas são fato. Só que eu vejo muito dessa transformação digital que a gente está falando aqui, é como se, imagina só, quando a gente está com medo de olhar o saldo da gente no banco, né? Você sabe que o aplicativo está ali na sua frente, você fala, eu podia olhar aqui meu saldo agora, mas eu sei que ele vai estar negativo, eu não vou olhar. Né? Mas eu falo assim, o aplicativo te dá isso, né? Eu falo que em todos os processos, ele falando dentro da cadeia produtiva do leite, você tem informações mais rápidas. Então, quando eu tenho informações mais rápidas, eu consigo corrigir as falhas dos processos. E quando eu sou resistente, né, a entender mais rápido os meus problemas, é como se eu não estivesse querendo ver, né? Então, assim, não tem problema a gente descobrir. Falar, eu tô com um problema aqui no meu frete, eu tô com um problema aqui na minha comunicação com o produtor, né? Então, assim, como é que eu faço para corrigir isso mais rápido? Eu tô com um problema lá com a minha CCS alta, né? Como é que eu faço para corrigir tudo isso mais rápido? Eu preciso de receber informações mais rápidas. A gente fala uma coisa, que eu não sei se você concorda, mas as nossas margens, elas estão diminuindo. E a gente precisa aprender a lidar com as margens. A gente precisa de aprender a trabalhar com os margens menores. A sua margem diminuiu, a minha margem diminuiu, a da indústria, do produtor. Então, assim, o que a gente faz para trabalhar com essa margem menor? Né? Eu preciso de ser mais eficiente. E como que eu me torno mais eficiente? E ainda tem um outro ponto super importante, né, que é quando você se digitaliza, você também fica mais preparado para caso na eventual fiscalização que você venha receber, se você não está preparado, não tem as informações de fácil acesso, digitalizadas e com segurança, fica muito mais difícil de você prestar conta aos órgãos fiscalizadores, fica muito mais difícil de você estabelecer um plano de controle, né? Então, tendo o acesso a esses dados, o acesso a essas informações, como o aplicativo da Somaticel faz, como o Evomilk faz, a gente consegue também fazer com que esse cliente, esse laticinista, ele não perca a margem que já é curta em uma eventual fiscalização na qual ele não está preparado para prestar as contas como deveria. Né? Então, no nosso programa de autocontrole digital, né, o que os nossos clientes mais citam é assim, eu vou conseguir corrigir mais fácil uma falha de, por exemplo, assinatura de um colaborador, né, assinou o papel no lugar errado, porque ali no aplicativo ele faz a assinatura digital, já está tudo, né, organizadinho para ele, não tem como ele errar, porque isso dá multa para ele. Então, assim, igual você falou, a margem que ele teria no mês, ele tomou uma multa porque foi um preenchimento em data errada, em hora errada, campo errado, cor da caneta errada, assinatura. Então, assim, são essas falhas que acontecem, que é difícil de fazer gestão no papel, não só porque as pessoas são ineficientes. Às vezes são várias plantas, são várias pessoas em diferentes momentos. Porque é humanamente impossível a gente dar conta de papel. É difícil, né? Então, assim, você não fica só por conta de papel, você fica por conta de pessoas, né? De todos os outros processos que acontecem ali. Então, assim, o quanto que isso... eu falo assim, que às vezes ele enxerga muito a despesa, né? Mas eu vou ter uma despesa de tanto com uma ferramenta nova que eu trouxe aqui para o meu estabelecimento. Mas se ele fizer uma conta ali, se ele acompanhar ao longo do ano dele, quanto de multas ele recebeu? Ele vai perceber, né, que o custo da tecnologia ou, por exemplo, se ele não sabe, por exemplo, quantas horas o equipamento dele ficou parado. E se o equipamento dele ficou parado, quanto que isso custou de prejuízo para ele? Exatamente. Né? Então, assim, são contas que a gente precisa de começar a trazer para o nosso mundo e encarar. Exato, né? exato. E assim, é muito nítido que, para nós, que cada vez mais a gente precisa ser capaz, no mundo do laticínio, de integrar hardware e software. Essa é uma coisa que em outras indústrias, a indústria 4.0 já é amplamente difundida. E cada máquina gera um KPI, cada máquina gera um indicador para a gente entender como está a produtividade.
na indústria de laticínio, isso precisa adentrar também a área de qualidade, isso precisa adentrar também o produtor, isso precisa adentrar também a captação, porque é possível, outras indústrias já fizeram, e quando a gente percebe, todas elas tiveram um excelente benefício em começar a digitalizar seus processos e, a partir da digitalização, colher os dados necessários para tomar decisões mais estratégicas. Sim, sim. Hoje, quando eu falo, né, com alguém que é muito resistente, é claro que é difícil da gente encontrar, né, graças a Deus, mas eu sempre fico pensando assim, como que ele está pensando no negócio dele, né, ou como que ele está pensando no negócio leite para daqui 5 anos ou para daqui 10 anos, né? Como que a pessoa enxerga que o modelo que ele está hoje vai acompanhar o mercado do jeito que, né, do jeito que as coisas estão? Eu falo assim, a gente mesmo é uma geração que viu uma transformação grande demais acontecendo, né? Da pandemia para cá, a gente viu uma transformação grande demais acontecendo. Então, assim, eu queria até que você trouxesse o seu ponto de vista em relação a isso. Como é que você vê, assim, essa resistência de alguns atores dentro da cadeia em relação à inovação, à transformação? Eu acredito que essa resistência, ela ainda existe muito, mas o principal motivo para essa resistência existir é falta de conhecimento sobre o quão acessível e fácil a tecnologia está e pode tornar os diversos processos. Então, até mesmo para, por exemplo, áreas que às vezes a gente pensa, poxa, mas não vai dar para um produtor lá no meio do campo abrir o aplicativo e fazer uma anotação de dado. Ledo engano. Hoje, por exemplo, se você vai fazer o teste do Somaticel CCS, que é o teste da Somaticel para contagem de células somáticas, esse é um teste que pode ser feito no pé da vaca, em 2 minutos, em 5 simples passos. Agora, se esse mesmo produtor utiliza o aplicativo, ao invés de, no campo, ele tem que anotar qual é a contagem de célula somática daquela vaca ou daquele quartil, ele pode lançar isso no celular, mas e se eu tivesse internet? Depois, quando a conexão se restabelecer, os dados vão para a nuvem. Enquanto ele tivesse internet, os dados ficam salvos no dispositivo local. E ele vai conseguir ter um resultado muito melhor do que ele conseguiria, um acompanhamento de rebanho muito melhor do que ele conseguiria, e é um público, mas a gente pensa, poxa, esse público é resistente. Às vezes, ele é resistente pelo simples fato de que ele ainda não entendeu como a tecnologia pode diminuir até mesmo o tempo de procedimentos dele. Será que a gente está faltando, assim, falar o óbvio? Eu acho que... Explicar, sabe, assim, às vezes explicar os termos, ter mais paciência, sabe, eu acho que sim, melhorar viu, Sara? Na minha opinião, a digitalização, ela só tem sucesso quando ela vem acompanhada de um esforço significativo de educação. Caso contrário, ela aumenta a disparidade e a acessibilidade da tecnologia. Se torna aquela tecnologia que você precisa ser cientista para saber como usar. E esse tipo de tecnologia, de fato, não engaja. Agora, quando é uma tecnologia que é tão simples quanto acessar o Facebook, é tão simples quanto acessar o Instagram, é tão simples quanto fazer um Pix, entendeu? Acessar o aplicativo do banco, exato. Coisa que todo mundo faz hoje. A gente percebe que, nesses cenários, quando a gente traz a tecnologia para perto das pessoas, a transformação digital, de repente, ela fica fácil, fica leve. Né? Então, eu acho que o nosso papel, enquanto transformadores digitais e players da indústria, eu acho que o nosso papel não é apenas evoluir a tecnologia do mercado de lácteos. Não. Sim. Eu acho que o nosso papel também é educar as pessoas sobre como elas podem trabalhar melhor, render mais. Isso vai ter benefícios que vão muito além do uso da tecnologia. Quando a gente vê esse cara tá mais produtivo, esse cara tá mais organizado, ele tem processos mais bem definidos, ele tem pessoas que estão mais satisfeitas com o seu trabalho, porque até o trabalho está melhor. Está menos sujeito a erro, menos trabalho manual. Então, eu acredito que quando a gente educa, a gente habilita. A gente habilita as pessoas para também entrarem nessa transformação digital, que eu tenho certeza que elas também querem. O que será, né, que a gente podia melhorar? Eu estou falando assim, tanto para você, quanto para a Evomilk, para o Evopac, para todos os nossos companheiros que estão aqui com a gente, né, falando de transformação. Eu acho que hoje eu falo que aqui nessa feira, por exemplo, a gente sabe que todo mundo aqui está trazendo alguma transformação para dentro do setor, né? O que será, Pedro, que a gente precisa de mudar, né? O que será que a gente precisa o que a gente precisa de melhorar no nosso discurso? Sara, acho que essa pergunta é muito boa, e quando a gente lançou o nosso aplicativo pela primeira vez em 2022, uma coisa ficou muito clara para a gente. A gente lançou o aplicativo, poucas pessoas aderiram, e a gente se reuniu para perguntar em 2022 o que a gente estava fazendo de errado.
porque a tecnologia já era boa, já era avançada, mas a gente ainda estava tendo uma dificuldade na adesão. Exatamente nesse ano, a gente também criou a nossa área do cliente da Somatcel, que é uma biblioteca de conteúdos e treinamentos que guiam o usuário ao longo de diversas etapas. E a gente percebeu que não adianta você trazer uma tecnologia extremamente disruptiva, desenvolvida numa linguagem de programação super avançada, se o usuário, que não liga para nada disso, a linguagem de programação não tem nada disso, é importante para o usuário. Se o usuário não tem a parte dele cuidada. Uma usabilidade boa. Exato. E a gente percebeu o poder de investir em produção audiovisual, investir em produção de conteúdo, para, de fato, transferir o conhecimento dos nossos especialistas que idealizaram as tecnologias e, consequentemente, acham as tecnologias super fáceis de usar. Então, esse conhecimento precisa ser transferido dos especialistas para a equipe. Ah, mas por que vocês não conduzem sessões de treinamento com os seus laticínios? A gente conduz, só que são mais de 800. Então, a gente precisa de uma forma de escalar o processo de educação da mesma forma como a gente escala a tecnologia, que é super escalável. Né? A tecnologia da Evomilk, por exemplo, é uma tecnologia extremamente escalável. Agora, e a educação sobre essa tecnologia? Então, por exemplo, o que a gente faz aqui, exatamente. Né, é exatamente isso, né? A gente criou um canal para falar do óbvio, para transformar termos em termos difíceis numa linguagem mais simples. Tanto que eu falo assim, eu tento trazer as coisas de uma forma mais sutil, mais leve, mais simples possível, porque eu quero que quem entenda muito bem fala assim, olha, ela tá falando óbvio demais. Mas para quem não entenda nada, fala, caramba, né, eu consegui entender. Eu não tô falando de mim, né, mas do canal, né, assim, dos nossos convidados e tal. Porque assim, a gente quer passar por às vezes a gente quer ir para um próximo degrau, né, a gente como, né, envolvidos no setor. Só que a gente precisa entender, sim, eu preciso entender todo mundo que está envolvido aqui, que linguagem que eu vou usar, que canal de comunicação que eu vou usar, né? Se eu estou lá no TikTok explicando para ele como é que é, se eu criei uma linguagem simples, né? Então tudo isso é muito importante da gente... Uma coisa é a gente falar, olha, eu preciso que você use essa nova tecnologia, esse manual de 200 páginas sobre o meu hardware, aprenda. Outra coisa é você falar, olha, tá aqui um vídeo que dura a mesma duração que um Reels. E você vai aprender como realizar esse procedimento. Caso você queira se aprofundar, etc., existe um manual. Não, um dia desse, olha só, eu comprei um medicamento, e aí o que a gente fazia antigamente? Você abria a bula e falava, né? Posologia, não sei o que lá. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Lia a bula, ficava lá lendo a bula. Não, eu peguei o remédio e já falei, gente do céu, a bula tá na minha frente. A primeira coisa que eu fiz ou eu vejo um vídeo no YouTube, ou eu vou lá no TikTok e pesquiso, tem alguém lá, um médico... Uma posologia anti-inflamatória. Não sei o que lá, resolveu em 3 segundos você lê o que estava escrito ali, pronto. Então, assim, o nosso comportamento mudou muito. Eu vejo assim, o comportamento do meu pai mudou em relação ao celular, em relação a transformação, a inovação. Então, assim, a gente precisa de enxergar isso como positivo. Eu não posso ser resistente. Minha avó tem 92 anos, eu converso com ela pelo WhatsApp. Pois é. Entendeu? Hoje isso é uma realidade. Sim, né? sim. Então, eu acredito muito que esse nosso processo de educação, que esse podcast faz super bem, ele é o próximo passo de quem pensa em inovar, quem pensa em desenvolver novas tecnologias, tem que estar pronto para educar. Não é um item complementar, é um pré-requisito de quem inova é educar. E outra coisa que o povo tem muita resistência, né, o nosso setor, é assim, mas eu vou colocar um software novo, eu vou colocar um aplicativo novo, né? Como que assim, se eu tiver problema, né? Mas primeiro que a Somatcel, a Evomilk, a Companhia do Leite, a Evopak, tem uma estrutura preparadíssima para poder treinar as pessoas, para dar suporte, né? A gente já sabe disso, então assim, isso pra gente não vai ser, eu acho que não vai dar certo porque vai faltar treinamento, eu acho que não vai dar certo porque eu não vou entender. Não, a gente está preparado, consciente que a gente precisa de encarar os desafios, né? Implantar sistema não é fácil, levar uma nova tecnologia não é fácil, então assim, a gente tem consciência, você tem uma equipe preparada, a gente tem uma equipe preparada para dar suporte, né? Vai esquecer, vai ter dúvida, vai bugar, não vai dar certo, né? Vai trocar colaborador, vai trocar equipe, então a gente está preparado. Né? Queria que a gente também transmitisse essa tranquilidade para o pessoal, para falar assim, gente, não precisa de ter medo, né? Do mesmo jeito que o suporte técnico das nossas antenas parabólicas não sei nem se você conhece isso,
mas na minha época eu tinha muito isso, você ia na nossa casa para verificar. Hoje em dia a gente está pronto para acontecer. O que a gente faz muito hoje em dia é no online. Faz uma call. Né? Exato. Faz no online, né? Marquei uma reunião com você, entrou lá, não teve jeito, eu gravo um vídeo e mando para você, eu gravo uma tela e te mando, eu tiro um print. Então, assim, tá muito fácil. Lá na Evomil, que a gente tem todo tipo de comunicação, o jeito que o cliente quiser. Pode ser por WhatsApp, por e-mail, por telefone, por videoconferência. Se quiser uma visita presencial do nosso técnico responsável, a gente agenda. Não, pois é, então é isso, né? Então a gente tá preparado, cada dia mais, né? As empresas estão se preparando para poder atender. A gente recebeu de um cliente, só para a gente não acabar esse tópico, a gente recebeu de um cliente a solicitação de que o treinamento fosse gravado pela primeira vez. Sim, a gente começou a receber esse tipo de solicitação. E para nós, isso é um ótimo sinal. Porque se o treinamento vai ser gravado, isso significa que até mesmo o cliente quer começar a distribuir esse conhecimento que ele acabou de adquirir. E olha que bonito, né? Olha que beleza. Como isso, de fato, ajuda a elevar o nível do mercado. Né? A gente consegue fazer com que um mesmo conhecimento de um único especialista na frente da câmera, ele transborde para várias pessoas em dias diferentes, semanas, meses diferentes. Né? Coisas que antes, se a gente queria fazer esse tipo de capacitação, tinha que vir num curso, fazer uma prestação de tecnologia, tinha que mandar alguém. E hoje a gente consegue fazer tudo isso com muito mais facilidade. Sabe o que eu observo que acontece muito com a gente? Assim, às vezes, eu acho isso lindo, inclusive. Assim, eu acho que a gente precisa de acreditar um pouco mais nas pessoas, né? O que acontece? A gente tem colaboradores que vai se desligar, ele fala assim, Sara, né? Eu falo com alguém da minha equipe, eu vou me desligar, mas eu queria, tal pessoa vai entrar, eu já quero, né, que você treine ela. Então, assim, isso acontece muito, e acontece de forma natural, entendeu? Então, as pessoas têm uma certa preocupação ali. Quando ela entende o processo para dentro daquela empresa, ela quer que continue, entendeu? Então, a gente precisa de acreditar nisso. É claro, igual você falou também, tem os treinamentos que são gravados, que são extremamente importantes, né? Então, tudo isso ajuda, a gente não precisa de ter medo, precisa de... E até a transferência do conhecimento é muito mais fácil com o auxílio da tecnologia, porque sem o auxílio da tecnologia, se um técnico de qualidade quisesse treinar outro técnico de qualidade para substituí-lo, ele teria que passar pelo PAC, teria que passar por cada um dos testes, e todo esse conhecimento ele ficaria, talvez na fala, em uma semana de treinamento, etc. Sim. Agora, quando você tem isso na tecnologia, a transferência de conhecimento em caso de troca de colaborador também fica muito mais rápida. E o nosso aplicativo do técnico, por exemplo, ele tem tudo lá que o técnico precisa de falar. O técnico chega na fazenda, né, ele não precisa de lembrar, não posso esquecer de tal. Não, tá tudo descrito lá, é como se fosse um checklist gigante para ele checar e para ele orientar. Então, isso prepara muito mais as pessoas que estão no campo, né? Igual você falou, os aplicativos funcionam offline, eu preciso de coletar uma informação, eu preciso de passar informação, eu vou abrir aqui e tá lá. Coleta, né? Exatamente. E isso também facilita muito para o usuário que eventualmente precisa fazer a gestão da equipe, mas vai viajar para visitar um cliente, vai viajar para participar de uma feira como essa. Como você faz para poder fazer a gestão, caso necessário, quando você não está perto do seu negócio, quando você não está perto da origem do dado? Sim. Se você não está num cenário de digitalização, até mesmo essa gestão descentralizada fica muito difícil. Sim. Com a tecnologia, o cara pode estar aqui na Minas Láctea e ser do Rio Grande do Sul. E se ele quiser acompanhar a rastreabilidade, ele consegue. É só acessar pelo celular ou pelo computador e ver os dados a qualquer momento. Hoje o cliente Evomil que ele pode pegar o celular dele, abrir e saber, olha, ontem chegou tantos litros de leite, a rastreabilidade do leite foi tal, né, saiu tanto, foi tanto para produção, teve 2 produtores que saiu, 2 produtores que entraram, então assim, ele tem tudo aqui. Há 10 anos atrás ele teria que eventualmente ir até o laboratório. 10 não, bem menos que isso ainda, né, né, Pedro? Ô Pedro, para a gente ir fechando o nosso papo, eu acho que depois a gente pode fazer uma parte 2 desse assunto. Com certeza. Inclusive, né, já vou deixar registrado aqui, porque a gente tem muito assunto para tratar, eu acho que a gente tem muita conexão e eu acho que tem muita coisa para colaborar com o setor. Eu queria que você falasse assim, como é que está para o futuro? Você que tem conexão com a indústria, você que tem conexão com o produtor, como é que vocês
enxergam o futuro para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? O que vocês estão imaginando? Você é um menino, né? Então eu imagino que eu falo que a gente, que tem uma geração mais nova que está vindo, a gente tem muita garra, né? E a gente está acreditando muito no setor. Mas eu queria que você falasse assim, né, de Somaticel e da visão de vocês para os próximos 5, 10 anos. Hoje a gente tem muita clareza que o mercado lácteo brasileiro ainda tem uma grande lacuna de potencial a ser explorado, tanto em termos de produtividade, porque hoje a gente não tem a mesma produtividade de diversos outros países que são líderes na produção, muitas vezes com um rebanho menor. Então a gente ainda tem uma grande lacuna de produtividade para cobrir e uma grande lacuna de tecnologia para cobrir. Essas duas oportunidades, para nós, é o que nos motiva a acreditar que a gente tem muitas oportunidades, muitas chances de criar novos produtos e soluções que vão atender esse público que quer produzir mais. O produtor que hoje tem uma vaca que dá 25 litros, esse cara quer mais. Sim. Ele quer mais. E se ele tiver as ferramentas certas, a gente acredita plenamente no mercado lácteo brasileiro e na capacidade dele de, com o tamanho do rebanho que o Brasil tem, se tornar líder mundial na produtividade. Você falou um negócio interessante. Você não chega em nenhum dono de laticínios que está satisfeito com o volume de leite, você não chega em nenhum fazendeiro, né, nenhum produtor de leite que está satisfeito. Você gostaria de produzir mais? Todos vão falar. É verdade, é verdade. E a gente tem né, o nosso consumidor, nossa população só aumenta, então a gente tem todo o nosso consumidor que a gente precisa de acreditar que o nosso consumo não vai cair, né? A gente tem que trabalhar para o nosso consumo. Inclusive, acho que essa população, a nossa população, se tornará cada vez mais exigente. Sim, né? Até porque cada vez mais conscientizada nesse mundo também digital. Sim, né? Onde todas as coisas correm tão rápido, a informação corre tão rápido nas redes sociais, etc. Então, com o consumidor mais exigente, a gente precisa estar mais preparado. Um problema de qualidade que gerava um dano na sua reputação há 15 anos atrás, era um dano de reputação que é para onde? Para o jornal? Não, há 20 às vezes anos atrás? nem saía, né? Hoje em dia... Era só local. Hoje em dia, um erro de reputação, para virar um erro de qualidade que impacta a tua reputação, pode rapidamente se espalhar. Sim, a gente teve o exemplo do molho vermelho lá, que eu não lembro mais a marca, também nem é interessante, mas assim... Em um dia, o Brasil inteiro sabe daqui. Você chega no supermercado agora, quando você vê a marca, você pensa, não sei se eu vou levar, né? Então, assim, construir uma marca é um tempo muito longo e para você, né, acabar com a sua reputação é uma falha, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E o nosso consumidor, ele está cada dia mais atento, mais exigente e mais digital, né? Ele pode não te promover, mas se ele sofrer uma decepção, ele vai te denegrir ali, né? Com todo respeito a ele, com todo o direito que ele tem de fazer isso. Né? Ele tem todo o direito. Mas se o nosso consumidor é digital, as nossas empresas, os nossos clientes também precisam ser. Sim. Eu falo, você vai no TikTok, a quantidade de receitas que você tem lá, né? Então, assim, tá todo mundo ali, todo mundo virou um canal de comunicação. Hoje em dia a gente tinha o quê? A Globo, o SBT, a Band. Agora não, eu sou um canal, você é um canal, a Carol é um canal, assim, todo nossas mundo... empresas são um canal. Nossas empresas, então assim, todo mundo virou um canal. Então a gente precisa de estar atento a isso mesmo. Ô Pedro, para quem quiser saber mais da Somaticel, quem quiser saber mais sobre o Pedro, onde que o pessoal acha você? Gente, Instagram, Somaticel, @SomaticelBR, ou website www.somaticel.com.br. Eu apareço em vários vídeos, minha irmã aparece em vários vídeos, sempre vídeos muito educativos. A gente gosta muito de falar em câmera, exatamente porque a gente acredita que compartilhar é multiplicar, então vocês encontram a gente por lá. Sara, queria também te agradecer por essa oportunidade única. Pra gente é um prazer enorme. Vocês são uma referência pra nós e é uma honra estar aqui falando contigo. Que isso, Pedro. Obrigada. E, pessoal, para vocês não perderem os nossos episódios, vocês vão procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify e vão acompanhar nossos episódios semanais. Nós compartilhamos os nossos vídeos, nós compartilhamos os nossos cortes, nós interagimos com vocês nas nossas redes sociais. É só procurar por @papo de laticínios, @sara.machados. E aos nossos patrocinadores, nosso muito obrigada. A Evomilk, @Evomilk_BR e ao Evopac, @Evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.